que demorou cerca de um mês inteiro a fazer, passei o mês de agosto com o Rodrigo Guilherme a fazê-lo, e penso que é uma síntese daquilo que eu fotografei no 25 de Abril, no dia 25 de Abril, que aquilo que eu fotografei é apenas uma parte dos acontecimentos. Havia mais de 20 fotógrafos nesse dia a fotografar, e há outras fotografias, aliás, todas juntas, aí sim temos a história completa. Este filme é uma versão unilateral, é a minha versão dos 25 de Abril, é a minha versão daquilo do que eu vi, do que eu assisti e do que pude fazer. Isto está com tudo. E do que pude fazer. Este livro é o finalizar de uma série de livros em que participei no 25 de Abril, desde 1974. Em 1974 editámos um livro que se chamava Portugal Livre, que é com os 20 fotógrafos da imprensa que participaram ativamente nesse dia, e fez-se um livro que foi editado pelo jornal O Século, mas que englobava fotógrafos, repórteres fotográficos de todos os jornais, as revistas, as pessoas mais destacadas. E aí temos uma síntese fotográfica do que foi o 25 de Abril. Não temos a história, não temos pormenores, mas temos fotografias. Algumas delas, eu estive a ver o livro há pouco tempo, tenho um livro que é do Adelino Gomes, que ele me emprestou, e que, com legendas completamente erradas, mas, do ponto de vista fotográfico, está lá tudo. Depois disso foram feitos vários livros. Foram feitos livros dos 20 anos do 25 de Abril, e sempre com o Adelino Gomes. Foi feito um livro para os 40, para os 45, e agora temos aqui o 25 de Abril de 1974, quinta-feira, onde temos textos do Coronel Matos Gomes, do Adelino Gomes, do Fernando Rosas, e um prefácio do Luís Pedro Nunes. Este livro, eu entendi que já tínhamos feito muita coisa sobre o 25 de Abril e não queríamos fazer mais do mesmo. Aliás, já nos 40 anos também não queríamos fazer mais do mesmo. E então convidei o Vils para fazer uma reinterpretação da fotografia do Capitão Salgueiro Maia, que é uma fotografia que tem uma história engraçada, que é uma fotografia que foi recusada inicialmente no dia 25 de Abril. Ela nunca tinha sido publicada, nem no livro dos 20 anos, nem... só foi publicada 20 anos depois no Público, porque o Vicente Jorge Silva olhou para a fotografia e disse: esta fotografia é fantástica. Como ela tinha sido recusada, eu próprio já também achava que ela não era muito boa. E depois, como o Vicente, que era muito exigente, pediu para se fazer tudo, então eu descobri mais coisas. Depois, nos 30 anos, descobri mais coisas. E agora, nos 50 anos, consegui. Nos últimos 2 anos também descobri mais coisas. As fotos, por exemplo, da saída da coluna para Lisboa eram fotos que nunca tinham sido publicadas, foram publicadas para aí há 2 anos, no máximo. E eu acho que a minha história de 25 de Abril acaba aqui. Eu peço desculpa, mas o meu telefone toca sempre quando não deve. Aliás, como todos. Mas neste caso não foi o meu. E então, o que é que achamos que se devia ser feito? Devia-se contextualizar, explicar o que é que aconteceu no 25 de Abril. Então aí tínhamos que ligar a guerra colonial. O que é que aconteceu depois do 25 de Abril? Ou seja, o que é que faz acontecer o 25 de Abril e o que é que o 25 de Abril faz acontecer? E o que o 25 de Abril faz acontecer é a liberdade, é a democracia, é o tempo em que tudo era possível, e quis meter esse capítulo também aqui neste livro. E começa com o 1º de Maio e acaba na Constituinte. Tal como todas as versões e todos os capítulos deste livro têm as lacunas e as falhas que todos os livros têm, porque eu, no meu caso, não posso estar em todos os lados e
todos os lados, em todo o tempo e ao mesmo tempo. Por conseguinte, gostava de deixar bem saliente que é uma versão, a minha versão destes acontecimentos. É a minha versão daquilo que me impressionou em África. A primeira vez que eu fui à África foi em 1973, precisamente à Guiné. Depois voltei em 74, voltei em 77, voltei em 78, em 80 e tenho cerca de 20 idas à Guiné até há 2 anos atrás. Eu achei que era importante fazer esta síntese, porque e acho que a compreensão do 25 de Abril começa antes e acaba depois. Eu não sou adepto, como agora há uma corrente revisionista da história que acha que se deve celebrar o 25 de Novembro da mesma forma que se deve celebrar o 25 de Abril. Eu acho que isso é comparar germano com género humano e acho que o 25 de Abril é o 25 de Abril, o 25 de Novembro é outra coisa que aconteceu a seguir, que tinha que acontecer, mas o 25 de Abril abriu-nos as portas da liberdade. E isso nós não podemos esquecer. E outra coisa que não podemos confundir crises conjunturais e crises, como é que eu ia dizer, crises de tempo. Neste tempo temos uma crise. A culpa não é de 25 de Abril. O 25 de Abril cumpriu a sua missão. Acabou a guerra, democratizou o país, deu-nos liberdade e abriu e transformou o país. O país hoje é outro país. Vivíamos num país pauper, num país muito pobre. Eu próprio vivia na província e sei, os meus colegas iam tudo descalço para a escola, a maior parte, e estou a falar da Beira Alta, não é propriamente um sítio no fim do mundo, é praticamente no centro do país, e hoje não é assim. Hoje o que temos é uma crise, nem sei bem de quê, é uma crise de valores, mas existe agora a tendência de culpar o 25 de Abril e apresentar o 25 de Novembro como um movimento regenerador. E isso não é verdade. O 25 de Novembro é o 25 de Novembro, teve os seus méritos e os seus deméritos, mas o 25 de Abril é a grande data da nossa história, como o Salgueiro Maia é a cabeça. Também gostava de falar um bocadinho de Salgueiro Maia e desta capa e desta fotografia, porque foi discutido na feitura deste livro o facto de surgiram teses de que não deveria ser o Salgueiro Maia na capa. Não deveria ser, porque o Maia são 5.000. E o Matos Gomes tirou-me, e surgiu essa dúvida. Não vou personificar, mas falou-se que poderia ser outra coisa qualquer, um povo, uma coisa mais exultante. E eu disse, não, vai ser o Salgueiro Maia, porque o Salgueiro Maia é a cabeça, é o homem mais visível no 25 de Abril. Ou seja, o 25 de Abril eram 5.000 oficiais, eram 5.000 soldados, eram não sei quantas centenas de oficiais, era uma quantidade de gente. Mas aqui há um objetivo. O objetivo militar era Lisboa. Isto é uma operação que abrangia o país todo, mas o ponto central era Lisboa. E em Lisboa o ponto central era o Terreiro do Paço e depois passou a ser o Carmo, quando o professor Gonçalo Caetano foi para lá. E quem resolveu esse problema do objetivo central foi o capitão Salgueiro Maia, que foi para o Terreiro do Paço, resolveu o problema do Terreiro do Paço, foi para o Carmo e resolveu o problema do Carmo. E era o homem visível ali. E era o homem que estava ali, naquela angústia entre vários militares que estavam, da GNR que estavam por trás, milhares de pessoas. Se acontecesse ali qualquer coisa, aquilo podia ser uma grande confusão, porque havia ali milhares de pessoas. Por isso, para mim, o herói do 25 de Abril é Salgueiro Maia. É evidente que são outros, é o hotel,
o Garcia dos Santos, o Mel Antunes, alguns até mais importantes que o Salgueiro Maia, mas é o herói do 25 de Abril, é o herói do nosso tempo e é um herói de que nós precisamos. Porque é um herói, para mim, incorrupto, é um herói que não quis nada para ele e que foi muito, muito maltratado pelo país. Muito maltratado. Nunca foi. Eu hoje comovi-me na cerimónia, eu nunca tinha visto esta cerimónia de homenagem aqui, nunca tinha visto a estátua. E nunca tinha voltado a Santarém, aqui, ao centro, já tinha passado por Santarém, já tinha estado aqui em coisas assim, ao lado, mas mesmo aqui ao centro nunca mais tinha vindo. Vim cá a última vez em junho de 74, fotografar uma entrevista com o Salgueiro Maia, que a fotografia está ali no jardim, uma entrevista para o Século do Estado, para a revista Século do Estado. E eu tenho muita pena. Este livro poderá ter muitas lacunas, mas pelo menos tenta ser honesto e o Adelino Gomes, que já no livro dos Rapazes dos Tanques tinha procurado a compreensão dos factos, que é o livro chama-se Rapazes dos Tanques porque é entre a cavalaria e juntou-se pela primeira vez os vencidos e os vencedores e afinal chegou-se à conclusão que não havia vencidos nem vencedores, que eram todos da cavalaria, conheciam-se todos e não se desataram os tiros uns aos outros, porque estava lá um homem chamado Salgueiro Maia, que os conhecia a todos, e dizia, pá, tu vai para ali, e dava ordens a majores, e outros coronéis, e aquilo correu tudo bem. Pronto. E essa foi a lógica que nós encontramos. E as pessoas falaram os vencedores e os vencidos. Mais que isso, reencontraram-se. Alguns nunca se tinham visto, só se voltaram a ver 40 anos depois. Apresentados por nós. Existe uma outra história que eu quero terminar com isto. Existe uma história de um militar que Salgueiro Maia procurou durante 30 anos, que era um homem que o teve na mira, e como a dona Natércia disse hoje de manhã, que aquilo tinha umas lentes muito grandes e ele via-o muito próximo e era difícil disparar contra um homem porque no fundo é como a anedota do Alentejano quando põe os binóculos e diz Maria, anda para casa, porque ele estava a vê-la muito ao pé. E o Salgueiro Maia sabia que a cara dele, eu por acaso só pensei nisso hoje de manhã quando me contou essa história. E ele deve ter, eu agora de repente pensei que aquilo era, vi que aquilo era uma mira telescópica, que o apontador tinha, como era apontador tinha que ter uma mira telescópica, e estava a vê-lo ali. E quando ele tem a certeza que ele não vai disparar, porque ele movimentou a torre para o lado do rio, é quando lhe vira as costas e se vai embora. E ele já escreveu um texto a dizer que foi aí que venceram o 25 de Abril, que ele percebeu que tinham vencido. Porque era o último carro. E que depois ficou lá, porque o homem fechou-se no tanque e ficou lá. Pronto, podia ter corrido muito mal. Para ele e para todos nós. Isto foi a lógica do livro dos 40 anos. Aqui temos uma lógica na parte. Há 3 textos onde Matos Gomes desmonta completamente a teoria da descolonização e de não sei o quê, e das traições, que é uma coisa como uma conversa ridícula sem sentido. Ele desmonta completamente do ponto de vista militar isso e explica porque é que aquela guerra era uma guerra impossível. E pronto, depois vocês vão ler o livro, quem puder ler, e irá compreender isso. E aí está o início da história. O Adelino recupera a linha do tempo e os relatórios, não os relatórios, as comunicações entre o posto de comando e o Salgueiro Maia, e
E ficámos a saber muitas coisas. Eu, pelo menos, fiquei a saber muitas coisas que não sabia. Não sabia, por exemplo, que o Spínola tinha dito, tirei essa porcaria toda daí, que era os retratos de Marcelo e essas. E começa a dar hora. Quer dizer, os diálogos verdadeiros estão ali naquela linha de tempo. Depois, finalmente, e há poemas, há coisas, há um célebre artigo da redação, que é uma redação da Quiguinha sobre o Dia Mundial da Criança. Há uma compreensão muito grande. Há um poema original da Cia de Melo Braga. Não sei se era original, mas era quase original. Sim, foi publicado apenas num livro. Era, digamos que era desconhecido. E isso, ali temos a compreensão do 25 de Abril. E depois, o Fernando Rosas faz um texto que tem muita coisa com que eu não concordo. E eu disse isso na altura, mas que a mim fez-me compreender o PREC. O PREC era o processo revolucionário em curso, o depois de Abril, era onde tudo era possível. Tudo foi possível. E aconteceram coisas e acontecia tudo em todo lado ao mesmo tempo. Pronto. Mas ao mesmo tempo acontecia ali uma coisa que eu quis meter na parte do PREC e o Fernando Rosas não referiu, que foi a descolonização. A forma como nós saímos da África, aquela forma precipitada devido ao facto do regime anterior ter prolongado a guerra para além do razoável e podia ter resolvido de outra forma. Teve a oportunidade para isso várias vezes e desperdiçou. E é essa teoria, é isso que Matos Gomes desmonta muito bem. Mas o texto do Fernando Rosas, voltando ao Fernando Rosas, é extraordinário porque é um texto que nos mostra uma coisa, o quão caótico era e a falta de liberdade que nós tínhamos, e depois as possibilidades que se abriram e as impossibilidades, e o 25 de novembro, e gera até discussões amigáveis, diga-se de passagem, entre o Matos Gomes e o Fernando Rosas, porque o Fernando Rosas, entusiasmado, chama tropa spinolista a uma facção militar, e o Matos Gomes diz: não há tropa spinolista, há o exército português que tem tendências, uns são comunistas, outros são socialistas, outros são isto, outros são aquilo. Mas não há tropa, há o exército. Tropa é outra coisa. E estas discussões surgiram durante a feitura do livro. E estas aparentes contradições é o que torna este livro coerente. Este livro tem aqui centenas de fotografias, tem muito trabalho da parte de toda a gente, mas estes três textos, a começar pelo texto do Luís Pedro Nunes, a introdução, o Luís Pedro Nunes faz a síntese destes três textos, não faz a síntese, ele faz uma introdução para os três textos. Quem ler o prefácio do Luís Pedro Nunes percebe o que é que vem a seguir. E é o que dá solidez ao livro. Digamos que é uma casa em que os textos são o cimento desse livro. Eu acho, na minha modesta opinião, que este livro vai ter um tempo de vida muito longo. Vai ter um tempo de vida que já começo a notar que pessoas leem e falam comigo e depois releem e dizem outras coisas, e há pessoas, e depois há os fãs das várias tendências. Há os fãs militares do Matos Gomes que dizem Matos Gomes é um texto fantástico, depois há os fãs do Adelino que dizem o Adelino é os textos fantásticos, e vejo os fãs do Fernando Rosa dizem os textos de Fernando são maravilhosos. E depois as centenas de meninas que escrevem no Facebook e que são as fãs. Não, mas isso é outra história. E então, eles dizem que cada um tem os seus fãs. E o livro é isto
tudo. É um livro feito por pessoas que têm virtudes, que têm defeitos, que têm tendências. E, no meu caso, eu trabalhei os últimos 2 anos, continuo a trabalhar muito neste projeto. São 27 exposições que têm que ter curadoria, têm que ter apoio. Aqui, esta exposição, que está aqui em Santarém, que é das mais pequenas, é uma exposição pequena, mas é muito simbólica, está no jardim, está à vista de toda a gente, só não a vê quem não quer. E esta é uma exposição que foi muito simples de fazer, mas que deu muito trabalho. E isso tem a ver, agora imaginem, multipliquem por 27 e, por exemplo, para a semana vou inaugurar uma exposição que tem 200 fotografias no Museu Municipal de Almada, que é a maior exposição de todas. Na Amadora existem 50 outdoors na rua. 50 outdoors. Que é o primeiro município de Abril. Houve uma sessão de cinema, há uma exposição numa galeria, há uma coisa também que é fantástica. Este filme é acompanhado também de um filme sobre a Guerra Colonial, sobre o Depois de Abril, e é um filme que vai para cerca de 7.000 escolas no país todo. Está a ser distribuído. Aliás, é depois do 25 de Abril que pode ir para os serviços educativos, que ele está aí, neste momento eu sei que já está em cerca de 3 a 4.000 escolas, que a Comissão já tem dado o link, da mesma forma que nós demos o link aqui para a Câmara, o link é dado para as escolas. Pedimos para divulgarem só depois do 25 de Abril, porque vai acontecer um videomapping de 12 minutos que vai ser projetado no Terreiro do Paço. Foi-me anunciado que ia ser no Terreiro do Paço. O videomapping, que ia gastar 120 mil euros no videomapping e iam projetá-lo no Terreiro do Paço. E eu deixei fazer o videomapping, fizemos o videomapping todo, de uma trabalheira maluca, e depois disse, não, este videomapping, a custar este dinheiro, tem que ser transmitido no Porto e noutros sítios. Então optou-se por transmiti-lo no Porto, Matosinhos vai receber, faz questão, e Santarém vai projetá-lo no edifício da Escola Prática de Cavalaria. Isto foi uma luta que eu tive. E vocês depois foram surpreendidos pela comissão, que vos proporcionou uma verba. Já vínhamos falando disso. Pois. Foi, mas foi verdade. No fundo, temos um filme, que são nas apresentações, temos as escolas. Eu acho que é possível chegar a mais sítios. A única coisa que não conseguimos é arranjar mais dinheiro para reeditar livros neste formato, porque, entretanto, o preço do papel mais que duplicou e não nos é possível. O livro pequeno, o exemplar pequeno, este livro existem 2 versões, e vou-me já calar, já vendeu 6.000 exemplares já vendidos, já estão impressos mais 4.000, tencionamos vendê-los também, e este está praticamente no fim, porque o grosso destes livros foi para os apoiantes, alguns que os vendem, nomeadamente a Ilha de Xira, quem tem bibliotecas que comercializa livros, vende. Mas, de facto, esta versão não chega ao grande público. Chega através das ofertas, mas há pelo menos 10.000 livros vendidos. E eu estou convencido que vai haver mais. Porque o pequeno nós conseguimos editar. Arranjar dinheiro para financiar isto foi duríssimo. E eu tenho que agradecer à Câmara de Santarém, às outras câmaras todas, à SPA, à Fundação La Caixa, será tantos que não podia esquecer, a Amadora é um grande apoiante deste livro também, a Câmara de Almada também é outro grande apoiante deste livro, mas de facto, digamos que este livro paga o pequeno e é muito difícil, e eu gostava, já tentei inclusive
fazer uma versão de capa mole deste livro, uma versão mais barata, mas os orçamentos são sempre acima dos 40 e 50 mil euros. Esta foi uma aventura em que eu me meti e que me dá a sair do pelo, como costumo dizer, mas com grande satisfação. Que é com grande satisfação porque o livro está cá fora, o videomapping está feito, o filme está feito. Toda a gente, era tudo impossível. Era impossível convencer o Vils a fazer a gravura e ele fez. Era impossível o Rodrigo Leão fazer e ele fez a música. E existe, há exposições desde Paredes de Cor, Viana de Castelo, Barcelos, Braga, Vila Verde, Grândola, Santarém, Castelo de Vide. Em Castelo de Vide já há uma exposição permanente na Casa da Cidadania, Salgueiro de Maio. Já foi o primeiro município que teve editou um livro, inclusive biográfico, um livrinho pequenino, muito simpático, sobre Salgueiro de Maio. Pronto, e eu, com isto, fecho a loja de 25 de Abril e passo ao futuro e passo a palavra ao Rodrigo. Preocupado com isso, fiz uma coisa que estou cada vez a fazer mais à medida que o tempo, que os anos passam, não é? Que é escrever aquilo que vou dizer, porque às vezes falta-me um nome, esqueci-me do nome e tal, eu fico mal visto, e portanto, está isso. Bom, então vou ler, e se calhar depois eu gostava da mesma de responder a perguntas, se quiserem fazer perguntas e tal, pode ser que haja alguma coisa aqui. Eu já vi isto umas 5 ou 6 vezes ou mais, e ainda por cima o completo, e tenho sempre uma grande emoção ao ver estas fotografias. Não apenas porque a gente viveu, vamos lá. O grande segredo para mim, já agora, estás a ver, depois não vou ver nada disto, o grande segredo para mim do nosso trabalho é que nós só falamos aquilo que vimos e ouvimos e vimos, aquilo que nós testemunhamos. Andamos há não sei quanto tempo, cada um de nós. Ele apresenta as fotografias, eu apresento na altura os sons e depois agora a escrita daquilo que disse e tal, mas na verdade, quer dizer, evidentemente que naquilo que a gente escreve, mesmo naquilo que a gente diz, por isso é que os jornalistas há uma grande discussão entre os jornalistas e eu faço parte da minoria daqueles que acham que, se não é possível, é pelo menos obrigatório que a gente procure objetividade. Mas a maioria dos jornalistas resolve o problema dizendo não há objetividade, logo acabou-se. Eu acho isso perigosíssimo, porque quando tu achas que não há objetividade, estás à vontade para ser subjetivo. Ao passo que quando as pessoas dizem, e realmente concordam, que a objetividade é à partida impossível, estão obrigadas a procurá-la. E ao procurarem-na, vão limando as coisas mais subjetivas. Bom, e portanto, nesse sentido, eu tenho sempre muito orgulho em ver estas fotografias e ver coisas a contar, porque sou do lado da narrativa, não é? Do lado da reportagem. Nós somos dois repórteres, ele é fotorepórter, eu sou repórter da palavra e depois da escrita, mas comecei essencialmente pela palavra. E então, quando vejo estas fotografias, estou a ver aquilo que vivi, não é? E na verdade é extraordinário como a obra do Alfredo Cunha nos transporta desta forma tão sentida, tão vivida, há aqui cada uma. Eu às vezes penso nisso, que é, ele tira fotografias, tira as imagens, eu tenho as imagens na cabeça e na altura falei, e depois escrevi, mas depois a gente olha para uma fotografia e há mais 1000 coisas. A fotografia vale por 1000 palavras, diz-se. Agora vejam quantas palavras uma pessoa necessitava para escrever isso. Cada vez que eu vejo ali as fotografias, vejo ali mais pormenores. Bom, então são realmente duas maneiras de contar, de narrar alguma coisa que a gente viveu. E então nós passámos, mesmo com estas tendências sendo todas muito subjetivas, porque reparem uma coisa, mesmo a fotografia, está aqui o fotógrafo, esteve ali, teve diferentes ângulos.
Quer dizer, não há um ângulo total das coisas. É também o próprio fotógrafo vai procurando os diferentes ângulos, que nós somos múltiplos. Cada um dos nossos gestos, cada um dos nossos olhares. Mas, às vezes, são olhares, como esse olhar que vocês não se esqueçam desse olhar de que o Alfredo falou, porque é o olhar canónico da história do 25 de Abril, o olhar do Salgueiro Maia, não é? Esse olhar precisou de 20 anos para um grande jornalista. Felizmente agora, mas já passou tanto tempo, está a ser homenageado com um prémio, chamado Vicente Jorge Silva. Foi o fundador e a alma do Jornal Público. E foi como ele contou, foi preciso o Vicente Jorge Silva, quando ele me mostrou a fotografia, esta fotografia, 20 anos depois de ter sido tirada, ele deve ter dito 2 ou 3 asneiras, porque ele dizia sempre coisas, dizem aquelas asneiras que vocês estão a pensar, mas outras não é, dizem assim, não, isto é extraordinário, eu vou escrever sobre isto. Ele tinha assim essa coisa. E está aqui o texto todo. É contra todas as regras do grafismo isto, não é? Porque isto é uma espécie de capítulo sozinho ali e fica ali. Isto é extraordinário. Porquê? E tem a ver com isso das mensagens. O Vicente Jorge Silva leu tudo isto que está aqui nos olhos do capitão. E chamou-lhe os olhos do capitão. Nem ele sabia o que é que estava a apanhar, nem o Salgueiro Maia sabia o que é que os seus olhos já estavam a ver do futuro. Mas o Vicente Jorge Silva, grande jornalista, viu os outros ângulos que estão, não é? E, portanto, ou é parvo, ou não percebe nada, ou então é genial. Para mim, para nós dois e para outros, este texto é genial. Este texto é genial. Captou aquilo que nem o Maia sabia que tinha nos olhos. Bom. E, portanto, é essa riqueza da fotografia, é essa riqueza da narrativa, é essa riqueza dos sons que nós ouvimos. Sabem que 1 mês e meio depois do 25 de Abril, nesse grupo em que eu não fui um repórter do 25 de Abril, eu fui um borralista do 25 de Abril. Eu estava ali na Baixa, como estavam lá 3.000 pessoas, e não estava a gravar, estava proibido de trabalhar, portanto não tinha gravador nenhum, estava numa revista que era mensal cujo número, o próximo número saía no dia 1º de maio, era uma revista mensal, portanto o número que eu pudesse escrever alguma coisa para o número seria em 1 de junho, porque o número que ia sair no 1º de maio tinha ido para a tipografia, a revista era a Seara Nova, que era uma revista da oposição. E, portanto, quando eu fui para a Baixa, como foram outros, eu fui ver o que é que se passava, porque tinha recebido uma informação. Olha, Lisboa está cercada. É agora. É agora. Lisboa está cercada. Bom, eu vou à procura do cerco de Lisboa. E demorei ainda 2 horas e tal a descobrir onde é que estava. Bom, mas, portanto, eu caí ali, quer dizer, como pessoas que viram o 25 de Abril porque vinham trabalhar do Barreiro, da Almada, não sei o quê, chegaram, saíram no barco, no Cacilheiro e ficaram ali. E os soldados, depois eu falo dos soldados, estão aqui soldados, a coluna está aqui bem representada. Mas então, os soldados não deixavam passar as pessoas, portanto ficámos ali todos, eu também fiquei ali. Ninguém entrava, só os sortudos dos fotógrafos é que podiam, ainda por cima, os tipos como eu, que eram da área da rádio, não tinham carteira profissional. A carteira profissional é uma conquista do 25 de Abril. Nós estávamos no Sindicato das Telecomunicações. Éramos camaradas que é uma palavra que os jornalistas usam, assim como os militares e como os fascistas. E os comunistas. É muito curioso. Em Portugal deve ser o único país onde há uma palavra proibida que é comum aos extremos. Os militares continuam hoje a chamar-se camaradas. Os fascistas, que os há, não o dizem publicamente, mas são camaradas porque já eram camaradas no tempo do fascismo. Os comunistas chamam-se camaradas. E os jornalistas, alguns, chamam-se camaradas. Embora os mais novos, às vezes, olham, camarada. Sim, pá, é assim que a gente se chama. Então, nós, camaradas, eles tinham carteira profissional, então da rádio, então não tínhamos nada. Então, estávamos com os tipos da Marconi, éramos colegas dos Marconis. E depois os camaradas entre nós. É um tempo realmente quando eu me lembro daquelas coisas absurdas, todas aquilo. Mas a verdade é que eu não conseguia entrar. Eu pedia lá aos soldados e eles não me deixavam passar no terreno de passo.
E foi preciso um camarada fotojornalista, Carlos Gil, um dos 5, para mim, há 5 grandes repórteres, e eu só digo às pessoas mais próximas de mim, não tenho, há 5 grandes fotorepórteres, maiores, e o Carlos Gil está nesse grupo, o Carlos Gil. E já morreu. E eu vejo o Carlos Gil e chamo-o, Carlos Gil, diz aqui a este soldado, pá, que eu sou jornalista. E ele lá diz, um fotorepórter é muito importante, as pessoas não, o pobre dos repórteres andam a tomar mais nada. Agora, o fotorepórter antes do 25 de Abril, os principais nestas coisas eram os fotorepórteres e os tipos da RTP, que é também a imagem, chegava à RTP, toda a gente. Mas, quer dizer, ofereciam almoços, não sei o que, era uma coisa ali, havia tipos da RTP que, enfim, abusavam disso. Mas então, portanto, é a imagem. E então o Carlos Gil disse logo, sim, ele é, pá, tal, não sei o quê, e deixaram passar. E, portanto, eu só narrei isto, porque depois, só narrei isto por 2 razões. E uma tem a ver com alguém muito ligado a alguém que está aqui. Aliás, com 2 pessoas. Portanto, em primeiro lugar, eu chego ali, consigo entrar, e o Carlos Gil, pergunto ao Carlos Gil, epá, de que lado é que estes tipos estão? Eu já tinha tido umas noções na Seara Nova, o António Reis, historiador e tal, fazia parte, estava no serviço militar obrigatório, todos os dias ia à Seara Nova trabalhar um pouco, ele era da tendência socialista, havia uma tendência comunista lá dentro, e ele ia, portanto, sempre trabalhar, e ele dizia-me, houve lá uma vez uma conferência de imprensa clandestina, que ainda não foi bem contada, e eu vou tentar contá-la, e, portanto, ele dizia todos os dias, eu comecei a gozar com ele, porque eu disse, essa malta não tem coragem, não vai fazer nada e tal, quando foi o 16 de março. Bom, e então, o António Reis, portanto, não me convenceu. Eu só fiquei convencido que era verdade, que se ia passar qualquer coisa no dia 22 de abril. Quando vi uma pequenina notícia, uma local, não era local, era uma pequenina notícia nas páginas do espetáculo do Diário de Lisboa, não sei se já te contei. Aquela notícia dizia que o Carlos Cruz ia sair, abandonar o telejornal. E eu, antes de ir para a Alemanha, depois de sempre vir trabalhar na rádio, o Carlos Cruz tinha-me convidado, tinha feito trabalhar um programa com ele, no PBX. Ele disse, eu queria jantar contigo, queria almoçar contigo, queria dizer umas coisas. Depois lá tivemos o almoço e ele foi muito simpático, nós tínhamos acabado de estar ali, a minha mulher, tínhamos acabado de ter o nosso segundo filho. Ele disse, pá, tu és muito radical e tal, agora saiu agora o teu filho, nasceu agora o teu segundo filho, pá, o que é que vais agora para a Alemanha, aquelas coisas. Mas muito simpático, queria-me ajudar e tal. E depois, no final da conversa, vejam lá se entendem isto, porque isto é, eu estou a dizer isto com muito respeito, e já me lembrei isso. Podem pensar, isto é oportunismo, não foi oportunismo. E quase no fim do almoço, ele disse assim, tu não gostas de mim, pois não? Eu disse, não, Carlos, não é isso, pá. Acho que és muito frio, pá. Que talvez um pouco calculista, pá. Eu vinha lá trabalhar no teu programa. E também achas que eu sou do regime, não? E eu disse, não. Eu não acho que tu sejas do regime. Mas estás todos os dias ali a dar aquelas notícias na RTP é uma coisa que me irrita, pá. Quer dizer, porque aquelas notícias estão a enganar. Quer dizer, fazer o noticiário da RTP, não imaginam os mais novos, são poucos, infelizmente, que eu gostava que tivessem cá, mas tu, pelo menos, fica com isto. Como é que tu te chamas? Afonso? Afonso, fica com isto na cabeça. É inimaginável. Há 50 anos, tempo do teu avô, bisavô, há 50 anos, havia só uma televisão. E essa televisão só dava as notícias que um tipo que era ditador achava que deviam ser dadas. Eu não sabia nada. Era uma coisa absolutamente incrível. Era realmente o que era importante não era conhecido. O que era importante. E sobretudo aquilo que era diferente. Eu pensava de uma maneira, tu pensavas de outra. Se tu pensaste da maneira que os tipos que tinham o poder pensavam, isso podia ser dito, não é? Agora, aquilo que eu dizia e que punha em causa aquilo que tu dizias já não podia ser. Portanto, era uma coisa terrível. Eu disse ao Castro,
Pois pá, mas tu, todos os dias, com o Fialho, que é um tipo porreiro também, o Fialho é um doce, não é? Uma pessoa realmente surda. Com aquela malta, pá, e ele disse assim, pois, eu percebo isso, mas olha, eu acho que isto vai acabar. E eu não vou ficar lá até isto acabar. Eu vou sair antes. Disse-me ele. E, portanto, isto foi em janeiro de 1973, na véspera de eu ir para o Lima. Eu vim em setembro. Vim para a Seara Nova. E aconteceu isto. E no dia 22 de abril, já tinham sido presos 3 pessoas da Seara Nova, no dia 18 de abril, presos. 2 deles, um deles era o subdiretor, não foi preso, entrou na clandestinidade, que é o Garibaldi, acho que conhece. O Garibaldi era o diretor, porque o diretor era o professor Rodrigues Lapa, que vivia em Águeda. Não? Mas ele era, portanto, ele entrou na clandestinidade, foi preso um jornalista, nosso amigo, que morreu há pouco tempo, que é o Fernando Correia, não aquele da rádio, foi dos Notícias Diários de Lisboa, etc. Bom, e portanto, é neste quadro que estas coisas acontecem todas, e quando eu chego ao terreiro do... e portanto, eu fiquei assim, pronto, se calhar eles vão fazer, eu até gozei com o António Breis, vocês agora já acreditam, vocês já são capazes, porque eu tinha sido visitado lá por um dos capitães que ia tomar a RTP e pediu-me umas informações, mas falavam muito alto, queria saber quem é que haviam dar o título, coisas assim, cara. Eu não estava a acreditar muito neles. E quando chego lá de manhã, aconteceu uma coisa que depois vi que aconteceu a toda a gente. Não sei se a ti também isso aconteceu, porque tu achas que, como tiveste logo uma espécie de encontro de terceiro grau com o Maia, ficaste logo a acreditar. Eu ainda não tinha visto o Maia. Eu vi, era uma unidade de cavalaria. Tipos só blindados, não é? Viaturas blindadas, tipos com como é que se chama? O capacete, não é? A brilhar, aquele solzinho da manhã no corpo, e tinha na memória, como outras pessoas tinham, as mesmas fotografias muito parecidas de La Moneda, quando Pinochet destruiu La Moneda e acabou com o regime no Chile. Eu, nessa altura, estava na Alemanha. E lembro que nunca mais me esqueci. E quando cheguei ali, pensei assim, isto é dos bons ou dos maus? Quer dizer, isto é do movimento dos capitais ou é do Caúza da Riaga? Porque aquilo podia ser uma unidade do Caúza da Riaga que ia fazer o golpe antes, porque isso foi dito e denunciado. Portanto, eu estava assim. Até o meu amigo Carlos Gil, eu perguntar ao Carlos Gil, já percebeste de que lado é que estes tipos estão? E o Carlos Gil disse assim, ainda não consegui perceber. Coisa que a mim me espantou muito. Carlos Gil era talvez o mais bruto dos fotógrafos portugueses de então. Andava no 4º ano de Direito, era lá do grupo da Faculdade de Direito de Teatro e tal, e não sei o quê. E diz-me esta coisa espantosa. Acho que tu nunca me dirias isso. Mas olha, o tipo que está a comandar é aquele gajo que está ali à frente e chama-se Maia. E eu fiquei assim a olhar para ele, então tu ainda não lhe perguntaste, não é? E eu fui perguntar ao Maia, disse logo, não me digas que é o tipo que andou comigo no Liceu em Leiria. E portanto, quando eu chego ao pé dele, é o Maia que andou no Liceu em Leiria. E a quem a minha namorada fez um poema para o 7º ano, para o livro dos finalistas. E ela andava no 5º ano e fez um poema, uns versos, onde diz assim, não sei quantos, que um dia ainda há de chegar a Marechal. E o Maia é o Marechal, é o nosso Marechal. O Maia é o nosso Marechal. Bom, e foi aquela menina que viu logo, estás a ver? Bom, então eu chego ao pé do Maia e não sou jornalista, claro. Vocês todos, quando se encontram com uma pessoa com quem andaram na escola primária, ou no liceu, ou não sei o quê, é o colega. E eu, portanto, eu perguntei ao colega, Maia, de que lado é que tu estás? Portanto, não é o jornalista. Diga-me, Sr. Capitão, de que lado é que a Vossa Excelência está, não é? E, de que lado é que tu estás? E ele respondeu a mim também, da maneira que responde ao tipo do Liceu de Leiria. Rodrigues Lobo. Disse assim, tu não tiveste um programa qualquer que tiveste que ir para o estrangeiro, por causa de uma coisa qualquer que disseste na rádio. Que eu fiquei, o Maia sabe isto. Tinham-se passado 10 anos, tinha ido para a guerra. Eu não estava a ver assim como um tipo que seguisse as peripécias do jornalismo radiofónico, não é? E disse assim, sim.
E o Maia deu-me a minha definição do 25 de Abril. Eu, se calhar, se eu tivesse ido para a medicina, ele dizia-me assim: epá, tu não és médico, pá, vamos fazer um Serviço Nacional de Saúde. Mas não foi isso que eu disse. O que eu disse foi assim: estamos a fazer isto para que ninguém mais tenha que sair do país por causa daquilo que escreve, diz ou pensa. Algum de vocês acha crível que às 10 da manhã um tipo que ainda não acabou com o regime diga a outro tipo que é colega dele: olha, é para a liberdade de expressão, que é uma das liberdades, mas sem esta liberdade não há democracia. Esse tipo não tinha ganho nada, deu-me essa definição do 25 de Abril. E, portanto, esse tipo tem que ser um herói, no sentido em que ele está a falar ao ouvido de um fulano e dizer assim: eu estou disposto a tudo, até a deixar de ser oficial do Exército, ou até morrer, estou aqui a defender isso. Olha, a defender também a liberdade de expressão. Aí está, o sexo livre. Acho que isso é absolutamente extraordinário. Para mim, nunca. O 25 de Abril é a definição do Fernando Salgueiro Maia, do 25 de Abril, quando é difícil, não é uma definição a posteriori, é ex ante, é antes de ter terminado o regime. Bom, não é nada disto que eu queria dizer, mas então, aquilo que eu queria começar, eu vou ler, porque, enfim, é um instante agora. Eu dizia assim, uma saudação especial à doutora Natércia. Quer dizer, porque Natércia Salgueiro Maia, há duas razões para isso, e parece-me que são óbvias. É por ela ser quem é, mas também por ela ser quem representa. E vai representar até ao fim, não é? A sua presença faz-me sentir, julgo que todos concordarão, faz-nos sentir como se estivéssemos na presença dele, do capitão Salgueiro Maia. O capitão de Abril por excelência. O capitão de Abril que daqui de Santarém partiu como revoltoso contra a ditadura e aqui regressou 3 dias depois como um dos símbolos. Ele já chegou, entrou aqui já como o símbolo maior de umas Forças Armadas já dignificadas, já cheias de orgulho, por terem dado aos portugueses as condições necessárias para construírem em liberdade um Portugal novo. Ora bem, quando eu estive a pensar nisto, tive 2 dúvidas metódicas, chamei eu. Deverei falar do livro, ele já falou, ou falar do que eu escrevi no livro, ele já falou, apenas de uma coisa que felizmente não falou e assim eu vou poder falar. Mas mesmo falando do livro, sabendo eu que nele falo apenas, como sempre só falei, do que vi e ouvi, ali e apenas ali, e sendo aquilo que vi e ouvi, aquilo que os rapazes, está aqui um deles que aparece no livro que nós fizemos há 10 anos, dos Rapazes dos Tanques. Aquilo que vi e ouvi, aquilo que os rapazes idos de Santarém fizeram, está aqui outro rapaz ido de Santarém, daqui a bocado peço que os conheçam, pois foi só atrás deles e em volta deles que nós dois andámos. Se vale a pena falar disso aqui em Santarém, porque em Santarém vocês sabem até mais do que nós, porque vocês conhecem alguns desses protagonistas melhor do que nós. Será aceitável estar aqui a falar para quem conhece ou conheceu aqueles de quem falarei, melhor do que eu, além de que, sabendo tudo o que estarei a falar, terão ouvido o mesmo com mais pormenor e até eventualmente estarão em condições de contraditar algumas das coisas de que falarei, embora possam não ter razão. E sobre essas partidas da memória, muita coisa vos poderia contar. Afinal, ao cabo contou, fomos nós que apresentámos alguns dos vencidos daquele dia. Os vencedores encontram-se todos os anos e fazem uma festa. Os vencidos, durante anos e anos, nem queriam encontrar-se uns com os outros. Até por uma coisa que eu intuo, nunca nenhum deles me disse, mas eu intuo. Eles não queriam mentir. Eles eram olhados. Quando os rapazes, como vocês, foram para casa, saíram da tropa, os paisanos, quando os víamos, e as pessoas lá da terra pensavam sempre, é do 25 de Abril e tal. E um tipo não ia dizer assim, não, eu estava do outro lado. Tinham vergonha. O que é absolutamente coisa. E, portanto, eles nem uns aos outros nunca tiveram um jantar do dia da derrota. Estão a ver? E quando nós andámos os dois à procura e encontramos o tal cabo apontador,
não é? Foi uma coisa nova, assim, pá. Eu fui fazer a pesquisa lá no arquivo do Exército e tal. Temos que encontrar todos os tipos que foram para Lisboa, todos os tipos dos carros de combate, aqueles que tiveram para disparar sobre o Maia e sobre o General Assunção, na altura de Ferros. Portanto, e encontramos 20, porque os carros de combate tinham uma tripulação de 5 homens, 4 homens, e portanto eram 5 carros de combate, mas um foi para o outro lado e os 4 foram para ali. E, portanto, eu escrevi cartas e tal, e não sei o que, algumas nem respondiam as pessoas. Nem respondiam. Mas consegui, apesar de tudo, arranjar 10. E juntámos os 10. Alugámos uma coisa, pagámos, por acaso nunca nos pagaram isso, o editor, mas isso é outra coisa. Alugámos uma sala, como se fosse uma reunião de uma empresa, ali em praia. Depois de Dóvidos, como é que se chama a praia onde nós íamos? Como? Foz do Areia. Foz do Areia, há lá uma coisa do Inatel. E, portanto, fizemos lá uma coisa como se fosse uma reunião. Então, eu pedia, onde é que vocês estavam? Como é que era? Tal, assim. Mas antes disso, encontramos ao meio-dia ou alguma coisa assim, e os gajos começaram a sair. Desculpem, os gajos, não. Isto não está a ser gravado. Então, eles saíam e ficavam assim a olhar. E nós dois íamos assim: olha, isto aqui é o Manel. É o Manel. E eu dizia o António: sim, o Manel. O Manel, o que teve. Olha, teve num dos carros de combate consigo. Ele era não sei quem e você era não sei quantos. Eles olhavam um para o outro e davam um abraço cheio de. Não é de temor, mas era um abraço triste. Quer dizer, eles foram os derrotados daquele dia. Não é? E quem os salvou foram os 2 homens. O mais aristocrata de todos, hoje está-se a discutir, nunca mais me calo, mas hoje está-se a discutir muito o serviço militar obrigatório ou não. E há um argumento que, para mim, me toca muito. Eu, naturalmente, pelas minhas posições e tal, eu seria contra. E estou a ser cada vez mais a favor por uma coisa do 25 de Abril e por aquilo que nós vimos. E que é o seguinte: quando nós estivemos a fazer o anterior livro, e nós falámos com 30, fizemos entrevistas a 30, não é? Você tem aí o livro, que é o Rapazes dos Tanques. Fizemos a 30. Não, a 29, mais uma senhora, que representava o capitão Salgueiro Maia. Então, fizemos entrevistas e então descobrimos, e portanto tivemos a ver o que é que cada um fazia, o que é que não sei o quê, depois também no público, uma revista e tal, e eu comecei a ver assim: estão aqui. A coluna do seu marido levava filhos de embaixadores, um Ricciardi, filhos de coronéis do regime, um bisneto, primo do general Carmona, e filho de um governador que foi sucessivamente governador colonial em Angola, na Índia e não sei se na Guiné ou assim. Camponeses que mal sabiam ler. E o elemento PAIGC. Um homem do PAIGC que era o único que estava lá e que é uma das fotografias que é um orgulho nós vemos aquilo a representar. Era Araújo. É? O Araújo. Era Araújo, a representar as 7 colónias. Está ele no terreno do passo a representar as 7 colónias, que naquele momento vão deixar de ser colónias. É uma coisa extraordinária. Bom, então, a coluna era a síntese da sociedade portuguesa. Estavam lá todos. E todos viveram durante o tempo que estiveram na tropa. E tratavam-se por tu. Não havia aí, finalmente, divisão de classes. É um momento talvez único, também na escola um pouco, ou em certas escolas um pouco. Mas, mas aqui já tem 18 anos, não é? 20 anos. Esse é um momento extraordinário. Bom, então, meditei bastante nisto ontem e tomei uma decisão. Dizer primeiro 2 ou 3 coisas sobre o livro, veja lá as coisas que eu, em geral, o papel do eminente Alfredo, o lugar que Deus ocupa o professor Fernando Rosas e o Coronel Matos Gomes. Nós não combinámos nada, porque eu estou a dizer algumas coisas que ele disse. Penso que dos mais antigos, o Matos Gomes, eu penso que é, se não o mais antigo, é dos mais antigos e o mais presente até ao fim, entre os amigos do pai. Não é? E passar depois ao que quis transmitir aos leitores na parte que me tocou.
mas de uma forma da qual estarão de algum modo arredados os feitos militares deles, pois já os conhecem, quer crer, ao pormenor. Portanto, além do que sabem, já ouviram antes de mim, preciso de enfatizar, louvando, que este trabalho partiu e, portanto, assenta numa ideia do Alfredo. Isso é essencial. Se eu não tivessem, vejam lá, como a ideia, aquilo que uma ideia cria, não é? Esta reunião não haveria esta reunião, mesmo sem Santarém inteira, com os que estão aqui e que são eles que fazem esta reunião, não haveria se eu não tivesse tido esta ideia. E depois tudo aquilo que ela desencadeia, não é? É assim que as coisas são criadas. Portanto, uma ideia de juntar às fotos que ele fez naquele dia, ele lamenta que poucas, lamenta-se sempre, se eu tivesse mais rolos para fazer as fotografias. Eu digo assim, mas não, nós agradecemos-lhe que tenham sido tão extraordinárias. É que ainda por cima têm mais valor por não ser tantas como eu devia fazer. Repito, acrescentar às fotos que o Alfredo bateu naquele dia, a contextualização, e quando foi caso disso, os olhares de 3 outras pessoas, que cada uma à sua maneira, com a sua própria posições políticas, naquela altura era do MRPP, outro estava para utilizar aquela linguagem absurda e que felizmente acabou naquele dia, e ele ajudou a acabar, estava a matar pretos na Guiné. Um terceiro, que era eu, andava para aí a dizer umas coisas na rádio. Quer dizer, portanto, é como os olhares destes tipos. Venho de uma família muito conservadora. E, portanto, são os olhares destes tipos que estão aqui, da formação que eles tinham, das coisas... tudo isso está aqui. Portanto, isso não me interessa já. Mas em relação ao Matos Gomes, eu gostava de dizer uma coisa, para lhe fazer verdadeiramente a minha homenagem, que é o Matos Gomes, que ganhou a Cruz de Guerra em Moçambique, como lutou em Moçambique, e Cruz de Guerra na Guiné. E fez o melhor livro de ficção, que é provavelmente, do meu ponto de vista, o livro que podia ser um livro de história, que é O Nó Cego. Não, o Nó Górdio, não. O Nó Górdio era a operação. Não, isso foi o Caúza da Riaga. E ele combateu nas tropas do Caúza da Riaga contra a Frelimo. E fez um livro tão extraordinário que o António Pedro Vasconcelos quis fazer um filme a partir daquele livro. E teve muita dificuldade em arranjar apoios aqui em Portugal. E depois foi a Moçambique mostrar o livro. Portanto, o livro era de um capitão comando do exército português. Como devem calcular, o ponto de vista era colonial. Não é? E o Samara Machel ficou tão entusiasmado que disse: arranja lá dinheiro lá em Portugal, porque a gente aqui dá dinheiro para isso. Seria o primeiro livro, provavelmente, que agradava aos dois lados. É um pouco como depois o Joaquim Furtado veio fazer. O Joaquim Furtado fez um trabalho tão extraordinário, o primeiro e único sobre a guerra colonial, os 13 anos da guerra, na RTP, que na verdade ele próprio teve essa noção e chamava aquilo Guerra da África, Guerra Colonial, Guerra, como é que era a outra? Guerra do Ultramar. Guerra do Ultramar. Porque quando a gente diz Guerra do Ultramar, quando a gente ouvia naquele tempo um tipo que dissesse Guerra do Ultramar, era do regime. Quando um tipo dissesse Guerra Colonial, era contra o regime. E depois havia aqueles que ficavam no meio, que era a Guerra da África, porque assim não se comprometiam, porque era E a Guerra da Libertação. E a Guerra da Libertação era então se fosse militante de um partido desses. Portanto, são estas coisas da... Ora bem, portanto, o Matos Gomes, eu gostava de dizer isso, quer dizer, é um homem que combateu como o seu marido fez. O seu marido tem uma história muito engraçada que ele conta, que ele confessa, que é... Ele ofereceu-se. Quando chegou lá, disse assim, se é para fazer a guerra, porque ele tinha acabado a Academia Militar e, como todos, iam para a guerra. Muito bem, e ele foi para a guerra. Exatamente, e foi para lá. E chegou lá e disse assim, se é para fazer a guerra, tem que se fazer a sério. Portanto, ele foi para lá, como outros, como Matos Gomes e tantos outros,
acreditando que no Portugal que nós aprendíamos, os mais velhos sabem isso, aprendíamos na escola, aprendíamos no liceu, sobretudo, o Portugal pluricontinental, multirracial, etc. Por acaso, o tipo que me deu aulas em Mafra falava em multirracional. E a gente... Mas então, portanto, ele disse, ele portanto, foi para a Academia Militar e foi cheio de... Então, se é para fazer a guerra, vou fazer a guerra. E ofereceu-se para comando. O Salgueiro Maia foi comando na guerra, podia não ser. Podia ficar em qualquer sítio que fosse o comando, é aquele que vai fazer as coisas. E foi comando lá. Bom, então, ele depois vinha, não sei se a Ana Tércia chegou a estar lá com ele, não, nunca Ainda não o conhecia. Mas ele vinha, pois não, ele vinha à beira, não é? Vinha, quer dizer, uma pessoa fazia a guerra durante 3 semanas, depois vinha descansar um bocadinho, não, vinha descansar. E a primeira, e a segunda, e a terceira vez, as vezes que ele ia lá à beira, ia beber um café, era sempre maltratado, entre dentes, pelos colonos brancos que estavam num café, e olha esses caras e tal. Veio para aqui para ganhar dinheiro e tal, e deixam a guerra e tal, quer dizer. E ele começou a ver, bem, depois começou lá a falar com outros, e outros diziam que é aquele gajo. Depois chegou à conclusão, mas estes tipos, os filhos dele, normalmente, pelo menos tinham mais dinheiro, estavam a estudar na África do Sul. E eles é que iam para lá para a guerra, quer dizer, muitos dos colonos não tinham os filhos e chateavam-se todos, porque os que todos os dias arriscavam a vida iam descansar um bocadinho da guerra, não é? E, portanto, o seu marido começou a ter uma consciência maior, não é? Uma consciência maior. Há aqui alguma coisa que está errada. Essa pátria múltipla, não sei o que é que nós temos que defender. Defender para quem? Para que interesses? E depois ele e o Matos Gomes encontraram-se na Guiné. E encontraram lá um homem a quem eu queria fazer. Não me levem a mal, não me atirem pedras, aqueles que se sentirem ofendidos. Mas eu queria fazer justiça. Eles dois estiveram na Guiné com um homem chamado António de Spínola. Um homem que tinha estado como observador da Segunda Guerra Mundial do lado dos nazis. Um homem que tinha não sei o quê e tal. Mas este homem, quando esteve 2 vezes na Guiné, da segunda vez na Guiné, percebeu que a guerra estava perdida. E tentou convencer o regime, tentou convencer o professor Marcelo Caetano, não é, de que tinha que se fazer alguma coisa, mas não era através das armas, era através da negociação. Encontrar uma solução. E não foi aceito. E, portanto, eles estiveram lá com ele. Evidentemente que depois havia a corte do general Spínola, e eles não foram dessa corte, mas eles perceberam que aquele general era um general que também já dizia a solução não está em continuar a guerra. E então, quando surgiram aquelas coisas, em setembro, o Congresso dos Combatentes e não sei o quê, cheirou-lhes mal aquilo. Espera aí, nós temos que estar a discutir agora qual é a solução para isto. Portugal, e depois em setembro, quando a Guiné-Bissau proclamou unilateralmente a independência, a questão que se pôs era esta. Nas Nações Unidas, 89 países dos 120 ou não sei o quê reconheceram imediatamente a independência da Guiné. E então Portugal estava isolado internacionalmente. E estes capitães que todos os dias, todos os anos, punham em causa a sua vida, não é? Disseram, não, tem que haver outra solução. E tentaram uma solução pacífica, não conseguiram e foram para aí. Portanto, ora bem, eu já vou acabar. E vou dar-vos então, e deito isto fora, não deito fora porque há aqui uma coisa que eu queria acabar e que é, acho que por acaso isso fica bem, aqui e portanto, que é o seguinte, aqui eu só queria falar-vos, verdadeiramente aquilo que eu queria falar-vos é de uma coisa que tu não falaste, ainda bem, porque senão estragavas o discurso, que é, há aqui uma parte, na parte que me toca, isto são as 3 partes como vocês, a parte que me toca é da reportagem, tem 10 quadros. E o último quadro é da reportagem que eu fiz, que eu ainda há bocado não cheguei a dizer-vos, que, portanto, depois do Maia ter dito aquilo, eu fiquei ali, o que é que vou fazer? E os fotoreporters chegavam ao pé de mim, o único que não me procurou foi este tipo aqui, não tiveste dúvidas nenhuma, vai falar com o teu amigo, a saber, não sei o quê, tal, bom.
E a essa altura eu pedi ao Maia um Unimog para a gente ir atrás deles, não íamos a correr, não é? Para o largo do Carmo. E então, ele mandou esvaziar uma Unimog e nós fomos. E o Carlos Gil tirou a fotografia, tu não tiraste a fotografia, estava, se calhar tinha sido ao século. Pois, quando eu fui ao século. Deve ter ido ao século a revelar, porque ele era estagiário, portanto ele é que ia trabalhar lá ao coisa, e mesmo assim fez estas fotografias todas. E então, nós saltámos para cima do Unimog. E aparecem dois tipos, quando aquilo começa a andar, aparecem dois tipos a correr, e eu, que era o que não tinha nada a fazer, ajudei-os a subir para o Unimog. Eram dois fulanos que vinham com o gravador do programa que tinha posto no ar o Grande na Vila Morena, que era um programa da Rádio Renascença, chamado Limite. E então, dois, um eu não conhecia, que era o tipo que tinha o gravador e aquilo, e o tipo que tinha o microfone, era um jovem, Paulo Coelho, que eu conhecia vagamente quando tinha trabalhado na Rádio Renascença, e ele faz-me uma entrevista, faz-me uma pergunta, não? Daquelas muito inteligentes que os jornalistas continuam sempre a fazer, que é: como é que se sente? E eu lá disse como é que me senti. E no fim daquilo eu calei-me. E ele parou o gravador. Era uma Uber, era uma coisa assim, parou o gravador. E entretanto as pessoas, quando a coluna começou a andar, teve tudo calado até àquela hora. No momento em que a coluna começou a andar, a partir da Rua Augusta, em direção ao Carmo, as pessoas começaram a deixar. E vocês vão encontrar, isto é o quadro, é o último quadro da minha parte do livro. As pessoas, mas não diziam assim, viva qualquer coisita. Não era qualquer coisita. Se lerem isto, era como se eles tivessem saído de uma reunião. Vejam as primeiras palavras que e depois eu disse como eles estavam calados. Os dois tinham um gravador, não havia ali nenhum jornalista da rádio. Eu disse assim: Paulo Coelho, eu pedi para ele estar depois na próxima. E ele vai lá tentar ir lá. Então, Paulo, não te importas que eu também faça um bocadinho de reportagem? Que é uma coisa que eu às vezes penso, se eu fosse o único tipo que estava no Terreiro de Passos, com um gravador, e viesse um caramelo chegar ao pé de mim e dizer assim: não te importa me emprestar o teu microfone para eu fazer a reportagem. Ele dizia: desculpa lá. Quer dizer, porque isto é a notícia da vida de uma pessoa. Continua a ser. Aquilo foi para nós o momento mais alto da nossa profissão, não é? Historicamente, tudo isso. Então vem agora um tipo, tu tens. O jornalista procura, ele não andou a tentar fazer fotografias como os outros, eram as fotografias dele. O repórter diz, é a sua maneira de contar. Então agora vem outro e vai-lhe tirar o microfone. Bom, mas ele emprestou o microfone. E só há poucas semanas porque eu perguntei-lhe: Paulo, eu peço desculpa, porque realmente tu emprestaste o microfone e eu fiquei com o microfone. A certa altura era quase só eu que falava. Mas enfim, de vez em quando vai-se ouvir as vozes dele. E ele disse-me assim: sabes que eu fiquei aliviado. Porquê? Porque ele não era repórter. Ele apresentava discos na Rádio Renascença. É uma coisa completamente diferente. E ele percebeu, isso só mostra a inteligência dele, ele percebeu que aquilo era um acontecimento, que era preciso alguma maturidade. Aliás, ele quando me apresentou disse: temos aqui um repórter, ele não disse, como é que ele disse? Não disse um velho repórter, apesar de tudo. Um sénior. Temos aqui um repórter sénior. Portanto, para ele era, este tipo sabe falar ao microfone, eu sei apresentar discos, não é? Portanto, é muito bonito. E ele disse-me isso: sabes que foi o livro? Bom, então, vejam as primeiras palavras que esse microfone captou, e são 10h45, para me explicarem se é possível realmente um povo que teve 48 anos subjugado a uma ditadura tremenda, e ainda não houve proclamação da junta, não houve nada. Vai o Maia com os seus homens a caminhar para a Rua Augusta e as pessoas começam assim. Eu digo assim, as pessoas batem palmas. O que é que quer dizer? Nós estávamos em cima do gravador. O que é que quer dizer? Primeira pessoa. O que é que eu quero dizer? Que isto já devia ter sido há muitos anos. E só não aconteceu porque o povo português não tinha cultura. Estava preso, completamente preso. E digo eu, é impressionante a forma como as pessoas estão a aderir. E diz um popular: mas isto é só o início. Isto tem que ser o início, não é mais, isto é só o início, hein? E, entretanto, em fundo, ouve-se: Vitória, não houve vitória nenhuma ainda. Popular. E que esta junta militar, imaginem,
Não havia junta militar ainda, quer dizer, quem sabia era lá o hotel. Eram 10 e tal da manhã. E que esta junta militar pode estar convencida de todo o povo português, em particular os jovens, serão respeitados e ajudados para tudo o que seja preciso. E eu digo, eu vou dizer, eu não, e o popular. Libertemos os presos políticos, vejam, às 11 da manhã já. Libertemos os presos políticos. Libertação dos presos políticos. Eu sou um jovem. E que haja liberdade para os partidos políticos. E depois, um popular, comunista, sou comunista. E depois outro popular, Partido Socialista. Já havia ali aquela coisa. E outro, viva a liberdade. E outro, o povo português sabe o que quer, andei iludido. E outro, Partido Socialista. E outro, liberdade para o Partido Comunista Português, liberdade para o Partido Comunista Português, liberdade para o comunista. Portanto, isto continua assim. Isto não é inventado por mim, isto está gravado, está num disco. Quer dizer, não, são as vozes das pessoas. Ora bem, mas na verdade, ainda há hoje a ideia, haveria outras coisas que eu vos podia falar, mas na verdade há só duas coisas e uma tem a ver também com o Salgueiro Maia. Mas antes dessa, há uma que eu só agora, aí está, a tal traição da memória. Só agora, para o livro, quando eu fui ouvir coisas que nunca tinham estado no disco, porque aquilo são muitas horas, ouvi lá um diálogo inimaginável. Se não estivesse gravado, e se eu estivesse aqui a falar-vos, eu próprio não acreditava naquilo que estava a dizer. Imagina, na gravação serão 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. O Maia já fez o primeiro ultimato e já deu os primeiros tiros. Bom, e então, nós com o gravador e tal, e o gravador aparece e aparecem uns tipos a dizer assim. Onde é que isto está? Uns tipos a dizerem assim. Eu, aliás, escrevo no livro, escrevo assim. E de repente, porque é verdade, e de repente o microfone cai no meio de uma conversa impensável. Um pequeno grupo de jovens discute o futuro pós-rendição. Vocês imaginam? Ali, anda o Maia atrás a dizer que vai partir aquilo tudo, as outras pessoas, então uns tipos a discutir, depois deles se renderem. E eu digo, chamemos-lhe tertúlia, tempestade de ideias em pé, no meio de uma multidão que acompanha, interagindo no surreal golpe de Estado, cada minuto de mais revolução. Bom, o discurso é assim. Um dos populares. Para se fazer eleições válidas, vocês acham isso? E nunca mais ninguém me diga que o 25 de Abril, naquele dia, as pessoas estavam a fazer a Revolução Soviética, não sei. Para se fazer eleições válidas, está lá no microfone e no coisa, tem que se fazer um recenseamento primeiro. E a população portuguesa não está recenseada. E diz outro, por isso é que estou a dizer, fazer uma junta militar por 2 ou 3 meses. Era isso que os militares estavam, naquele momento, a discutir uns com os outros lá no sentido andado. E outro, era o Costa Gomes e o Spínola. Então, vejam o que há aqui de consciência política muito fina, não é? E outro, tenho a impressão, diz o outro, tenho a impressão que uma junta militar por 3 ou 4 meses resolve o problema. Portanto, ouçam, à volta está tudo a correr, os militares não sei o quê, ali o nosso amigo está a ouvir qualquer coisa e vai dizer ao Capitão Maia, porque ele é aquele homem das transmissões, olha o que eles estão a dizer para ele comentar. E então, no meio disto tudo, há um tipo que tem a impressão que uma junta militar por 3 ou 4 meses resolve o problema para se promover o licenciamento. Agora, fazer eleições com o licenciamento que temos não dá nada. E o outro, exatamente. Mas o licenciamento tem que ser rapidamente. E o outro, não seria necessário um licenciamento para as eleições. Um licenciamento a nível popular. E um outro diz assim, uma eleição a nível popular, pá, é incontestável, pá, os resultados, já os sabemos. Com 48 anos vai ser por unanimidade, diz um deles. E diz o outro, sem conhecer o programa. E o outro diz, sem nada. E o primeiro, sem conhecer a opinião do povo, manifesto-me em nome deles. Eu acho isto uma coisa extraordinária. Isto é um exercício de democracia, de acreditar na vontade, na liberdade, a liberdade da manhã. A liberdade da manhã que o Maia anuncia está no coração destes jovens, que eram tipos de 20 a 30 anos, destes jovens que estão a pensar num ato democrático, que é um ato democrático que é o selo da democracia. Estão a ver? E, portanto, é nesse sentido que é um orgulho extraordinário
com estas fotos que nos permitem chegar lá e lembrar estas coisas que umas pessoas disseram, não é? Porque estas não podem dizer assim, isto foi tudo inventado. Não foi inventado, está lá a gravação e nós nem conhecemos quem são, finalmente. Esse, portanto, é o quadro 10. Aquilo que eu queria dizer por fim era o seguinte. Aquilo que eu queria dizer é isto. Então, eu já os li. Portanto, para mim, o 25 de Abril foi o dia histórico em que o Exército se redimiu de 1926. E não sou eu a primeira pessoa a dizê-lo, li alguns. Mas não foi só isso. Foi também o dia em que o povo animou, diria mesmo, empurrou revoltosos. Lembrar isso, como tu mostras aqui nas tuas fotografias. O povo está a empurrar os revoltosos, está a apoiá-los, mas está a incitá-los. Avança. Quer dizer, está-lhes a dar a força. Não é? Eles são, dizem assim, avança que nós estamos aqui. É um pouco isso. Sai muito das tuas fotografias. Empurrou revoltosos para que daquela vez finalmente a ditadura acabasse, porque já, como sabem, muitas vezes se tentou fazer isso. Disse também Maia, numa das entrevistas, por acaso foi dada aqui ao pé a mim, 4 dias depois, se partir de Santarém a 100%, quando saí da Rua Augusta, levava o pessoal a 1000 e não sei quantos %. E isto é verdadeiro. Repara, o capitão, o comandante das tropas, o comandante da coluna, o tipo que tinha posto em sentido os que lhe apareceram, e agora vai para um desafio ainda mais difícil, que é, afinal, eles renderem-se, diz, mas quando nós saímos de Santarém com 100%, toda a malta deu o passo em frente, quer ir. Mas agora tínhamos o povo atrás de nós, não é? E eles chegaram lá acima, contando, toda a gente, os militares eram os bons, e eles vão quase ao colo, de milhares de pessoas. Com Maia comecei, com Maia acabo, apenas 2 evocações, umas da minha memória, a outra como as restantes presente no livro, tal qual a gravei, e por isso sem qualquer perigo de traição, lá há verdade dos factos. É a tal história, a história que é de uma conferência de imprensa também, uma coisa absolutamente inédita. Não conheço, já tenho lido muitos livros sobre revoluções e sobre golpes de Estado, não conheço nenhum episódio igual a este, que é o Maia, depois de expor o dispositivo à volta daquela meia-lua, em volta do quartel-general da GNR, nós andávamos sempre a chatear, Capitão Maia, uma entrevista, Capitão Maia, é isso como vocês veem agora na televisão. Mas ao contrário daqueles que aparecem e ficam lá 1 hora a responder às perguntas e os jornalistas 1 hora, não é? Aquilo, ele vai ter com os jornalistas, se vocês forem ao Largo do Carmo, vejam lá, está lá uma antiga, aquilo devia ser um chafariz, está ainda lá em pedra, não é? E depois tem até tens uma fotografia de um dos bancos em que as pessoas se esconderam quando foi dos tiros. Então, ele chegou aí com a G3, com o cano virado para baixo, ele atira colo, quer dizer, quase de costas para o inimigo. Nem o John Wayne, nos filmes mais famosos, teve a coragem de fazer isso. De costas para o inimigo, então o que é que era? E nós começamos a fazer as perguntas. E uma delas, que é para fazer o contraditório, eu acho que era o único tipo que podia fazer o contraditório por o conhecer, não é? Ele diz, não sei o quê, temos isto, aquilo e aquilo outro. Ele disse assim, mas o Capitão Maia não desconhece que, não sei, impossível reação, diz ele. Impossível reação. Temos todas as viaturas blindadas do exército connosco. E quando ele diz isso, um tipo que estava ao lado, que era baixinho, tinha um bigodito, diz, é o Beato, diz assim, e temos um povo. E o Maia, um artista, Capitão Maia, um artista, diz assim, além do povo, de cujo apoio nós nunca duvidámos, temos todas as viaturas blindadas do exército português. Isto é um comandante que ao mesmo tempo tem a capacidade de tornar aquela frase, que é uma frase essencial. Para mim, eu defendo a tese,
foi o momento em que o povo entrou no golpe de Estado, transformando-o em processo, no princípio do processo revolucionário. Tínhamos, e portanto, para mim, o abril que eu tenho a falar, com o apoio imprescindível destas fotografias, é isso, é o abril que começa com o Maia a dizer-me: nós queremos a liberdade. E que depois continua no Largo do Carmo para todos os jornalistas ouvirem, não é? A dizer, um deles diz, e temos o povo, já se tinha percebido disso, ele era um diversitário, estava ali a olhar, estava a ver aquele povo está connosco, não é? E o capitão diz assim, um capitão nunca se cala, além do povo, cujo apoio a gente nunca duvidou, temos as viaturas blindadas. É um verdadeiro militar, mas é um verdadeiro líder. E isso, para mim, são os momentos do meu 25 de Abril. Portanto, eu gostava de dizer assim, falando para o Maia, que vocês continuam a ter o povo connosco, ó Maia, os dois, mas deixa-me confidenciar-te que se cá estivesse agora aqui eu estaria mais confiante, ou pelo menos mais esperançoso, mesmo que a gente falasse destas coisas chatas que estão a acontecer. Na tua falta, o Alfredo, o Carlos Matos Gomes, o Fernando Rosas, o Vilso, o Rodrigo Leão, a Tinta da China, oferecemos este livro. Eu acho que nós devemos oferecer, hoje é um dia especial, oferecemos o livro ao Maia. Ele pesa, talvez pese. Aquele que vocês podem comprar não pesa nada, é assim um bocadinho, não é? Mas este pesa muito. Mas pesa mais as coisas que estão aqui, não é? Talvez demasiado para livro, nada que gostaríamos fosse tudo. Para que, saudando o Maia e agradecendo-o, saudarmos na sua mulher, agradecermos a vocês todos os militares que estão aqui, com a palavra de ordem que o nosso saudoso Jorge Sampaio nos ofereceu como herança 25 de Abril sempre. E eu gostava que vocês, os dois, não há mais nenhum da coluna, estão aqui dois. Está aqui um homem que andou sempre atrás do Maia com as comunicações, eram das transmissões, faz favor de levantar, e era o enfermeiro. Estes dois homens são os dois homens da coluna. Ganhou, derrotou os persas, mas não teve um cozinheiro, ao menos, que fizesse um almoço, não sei quantos e tal. Quer dizer, o Maia derrotou o regime, mas teve estes homens atrás, aquele senhor que estava ali com uma que estava à espera, se fosse necessário, levavam os feridos, ajudavam. Os capítulos metralhou, eu levei para o hospital. Pois, exatamente. Aquele homem andava atrás dele e vão aqui duas fotografias em que se vê isso. Há numa delas que ele está assim, a uma distância a 3 metros, está o Maia a falar com o da GNR mais 2, e ele ia lá levar o quê? As transmissões todas. O Maia estava a saber o que é que o posto de comando queria e estava a saber também o que era essencial. Portanto, eles valem. É isso, é um grupo, não é? E foi esse o segredo do Maia. E é através de si que eu tenho muitas saudades do Maia.